Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aí, para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Hoje é sexta-feira, então eu já desejo uma excelente sexta-feira para todos vocês. Sextou, né? Um ótimo fim de semana também. E vamos conversar sobre as principais repercussões aí do futebol. Vocês viram ontem o jogo da seleção? Eu coloquei um vídeo, já era tarde da noite. Para quem quiser ver o vídeo, ele tá antes desse, falando um pouquinho sobre a seleção brasileira, mas vamos lá, vai. O Ancelotti vai ter trampo com essa seleção, hein? O Ancelotti vai ter trampo com essa seleção, Não tá fácil a vida do cara, não. Lamentavelmente, a seleção ontem ela mostrou que perdeu completamente a sua identidade, como eu falei no vídeo lá. Quem quiser, aparece lá, dá uma olhadinha no vídeo. Vamos rodar essa vinheta aí, vamos falar sobre outros assuntos do futebol? Bora lá então, roda a vinheta. E é o seguinte, meus amigos, uma das coisas que mais me chamou a atenção ontem foi que uma das principais torcidas organizadas do Corinthians, eles emitiram um comunicado oficial pressionando a equipe do Corinthians. Cara, o negócio tá pegando lá no Corinthians, né? Existe toda a questão ali, a turbulência política nos bastidores. Teve torcedores ali das principais organizadas que se reuniram, fecharam o clube. Teve o anúncio do fim da categoria de base, né, do futebol sub-18 do Corinthians. Enfim, várias e várias repercussões estão acontecendo para ruim dentro do Corinthians. Tá uma panela de pressão enorme e obviamente que essa panela de pressão, quando a gente fala de aspecto esportivo, esse aspecto esportivo muitas vezes ele serve para tentar dar uma acalmada nas coisas. Só que eu até me surpreendi um pouco, porque a principal torcida organizada do Corinthians emitiu um comunicado falando que o jogo entre Corinthians e Palmeiras é obrigação o Corinthians ganhar e desclassificar o Palmeiras lá na Copa do Brasil. Então essa é uma forma também de você enxergar como que é importante para o Corinthians vencer do Palmeiras. Que isso até faz com que as crises e os problemas sejam esquecidos. E uma coisa que me chamou a atenção em um trecho dessa nota foi esse aqui, ó. Nesse jogo contra o Porco é obrigação ganhar. E eles têm que entender isso. Mesmo que a gente não jogue bem, os caras têm que ganhar. Quando eles ganharem, automaticamente, no outro dia, todos os problemas acabam. Destacou um dos integrantes da torcida organizada do Corinthians. Cara, lembra que a gente falou no vídeo anterior que eu achei que os torcedores do Corinthians estavam certos em reivindicar melhores condições políticas, ajuste em estatuto, transparência, clareza. Lembra que a gente falou sobre isso? Só que o que eu falei? Depois de toda aquela crítica que eu fiz, aquela reflexão, o que eu falei? Que a torcida não pode cair, né, nessa questão ali de ser iludibriado por vitórias, ou por grandes astros, ou por, às vezes, notícias que sirvam como cortina de fumaça. E simplesmente, os caras falam aqui, ó, quando eles ganharem, automaticamente no outro dia, os problemas acabam. Meus amigos, problema de gestão, ele não acaba com uma vitória nas oitavas de finais, mesmo que seja contra o arquirrival. Claro que isso é natural, que dá uma abafada na situação. Só que a situação do Corinthians ela é tão crítica, tão crítica e tão crítica. Isso assim, eu sou torcedor do Palmeiras, tá? E eu tô falando na moral e na real aqui. Tô falando na moral e na real, tô falando sem clubismo. A situação é tão crítica que não tem como você abafar ou esquecer ou muito menos acabar o problema porque você passou contra o Palmeiras nas oitavas de finais. Ou seja, nós não estamos falando nem assim, sabe? Vamos ser campeões em cima deles. Isso mostra, né, também a representatividade que tem o Palmeiras para os nossos rivais, né, para os torcedores corintianos. Como é importante para eles serem alimentados
por essa questão de, vamos vencer o Palmeiras e tá tudo certo, os problemas acabaram. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que a torcida do Corinthians, independente do aspecto esportivo, ela deve continuar firme na sua pressão em cima das mudanças políticas e, entre outras, né, estruturais que devem acontecer no clube. Elas devem exigir isso. Elas devem exigir isso. Porque senão, cara, nós torcedores, tá? Isso de uma maneira geral, não só no Corinthians, mas qualquer outro clube que passar por isso, a gente acaba se tornando uma massa de manobra. Uma massa de manobra. E os gestores, os interlocutores de tudo isso, eles entendem isso, eles enxergam isso. Não, vamos, sei lá, pagar um bônus pros caras aí, fazer os caras dar o sangue, vencer do Palmeiras e tá tudo certo, tá vendo? Tá tudo certo. A gente vai poder continuar fazendo tudo aqui nos bastidores, da forma como já tá acontecendo. Complicado, né? Era um estudo recente da Sports Insider divulgou agora, nessa semana, os dados sobre o Match Day no Brasil da temporada passada, tá? Da temporada passada do futebol brasileiro. E esses dados me chamou um pouco a atenção, porque o que significa esses dados? Esses dados, cara, ele é um combinado de venda de ingressos, camarotes, alimentação, bebida, estacionamento, sócio-torcedor. E como vocês sabem, hoje o Palmeiras, ele tem um número de sócio-torcedor muito grande. Só que eu já vim várias vezes aqui nos vídeos e eu falei pra vocês que esse número grande de torcedores do Palmeiras, ele é feito ali por benefícios que são concedidos a pessoas assim que às vezes nem são palmeirenses. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A Faculdade das Américas, que é o grupo universitário da Presidente do Palmeiras, quem se tornava sócio do Palmeiras antigamente, eu não sei agora como que tá, eu não sei nessa temporada, mas nas temporadas anteriores, em que o patrocínio das empresas da Leila era muito forte dentro do Palmeiras, quem se tornava sócio torcedor do Palmeiras recebia desconto na mensalidade da faculdade. Então você tinha algumas amarras em produtos e serviços que acabavam beneficiando. E era um bom benefício. Benefício do tipo assim, sabe? Eu sou um torcedor rival, mas para mim compensa fazer uma carteirinha de sócio torcedor do Palmeiras, pagar o plano mais básico e ter um desconto muito relevante. Era um desconto bacana na mensalidade. Eu não sei como tá isso agora. Mas, por exemplo, em 2024, isso ainda acontecia, que é a data do estudo. Então, quando você pega esse conceito de Match Day, ele envolve tudo isso, até o sócio-torcedor. O Flamengo, por exemplo, ele liderou com 244 milhões arrecadados, com toda essa exploração que a gente falou, estacionamento, alimentação, sócio-torcedor. E para quem sabe, se você entrar hoje no site lá do Flamengo e ver o número de sócios-torcedores, ele é bem inferior ao do Palmeiras, por exemplo. Só que não foi só isso que me chamou a atenção. Mas me chamou a atenção é que em segundo lugar, não foi o Palmeiras. Foi o Atlético Mineiro. Em segundo lugar, com 173 milhões, foi o Atlético Mineiro, que teve o maior valor do Match Day. Depois disso veio o São Paulo, com 160 milhões. Aí depois vem o Palmeiras com 137 milhões, ou seja, 40 milhões a menos que o Atlético Mineiro, quase a metade do que o Flamengo arrecadou. E nós temos o ticket médio mais caro que essas equipes. Talvez para compensar o fator número de torcedores, porque o Allianz ele não comporta o mesmo número, por exemplo, do Morumbi, do Maracanã. Só que o nosso ticket médio em compensação chega a ser a 2,5 vezes mais que essas equipes. E dependendo do jogo pode ser até maior. 3 vezes mais, 4 vezes mais. Então me chamou a atenção esse estudo aqui da Sport Insider, que foi divulgado essa semana, é da temporada passada, mas foi divulgado essa semana. Eu estranhei, cara. Pra mim essa conta não fecha, tá? Não que, sei lá, o Flamengo não arrecadou isso, o São Paulo não arrecadou isso, mas pra mim é muito estranho ver São Paulo e Atlético Mineiro na frente do Palmeiras.
O Flamengo é até compreensível, porque também tem o seu bom momento, foi campeão ano passado, então assim, todo jogo às vezes bate 60 mil torcedores, então tudo bem. Só que a discrepância de resultado, mano, de valores é muito alta mesmo. Falando aí, né, de Flamengo e tudo mais, ó, o Flamengo fez uma proposta de quase 80 milhões lá por Jorge Carrascal. Não é o Carvajal, é o Carrascal. Jogador colombiano de 27 anos de idade, né, um meia colombiano, que hoje atua lá no Dinamo de Moscou da Rússia. E a proposta ela foi quase de 80 milhões. Alguns veículos estão falando que os caras eles querem um valor mais alto, eles querem quase 100 milhões pela contratação, e o Flamengo ele vai brigando, né, com essa régua aí de valores para tentar a contratação do jogador. O que eu acho desse jogador? Que vem lá da geração colombiana de jogadores, inclusive uma geração muito promissora de bons jogadores, né, vem de uma escola de bons jogadores, cara. Eu acho que a Colômbia tem exportado grandes jogadores, né, para o mundo afora. A seleção colombiana, taticamente falando, tecnicamente falando, foi uma seleção que evoluiu muito bem, embora não faz uma eliminatórias de Copa do Mundo boa, mas fez uma Copa América sensacional, jogando muito bem. E mais especificamente o Carrascal, cara, ele é um jogador extremamente agudo. Ele é um jogador rápido, um jogador articulado, um jogador inteligente, tem uma boa visão de jogo. Eu acho que é um ótimo jogador. Ele é um ótimo jogador. Ele é um cara que ele vem ali para fazer aquela dobradinha, sabe, com o Arrascaeta. Provavelmente, hoje, lá no Moscou, ele tá jogando numa função mais aberta, de ponta. Só que a característica original dele é um jogador centralizado. Então, eu acho que essa ideia do Flamengo, né, o Carrascal ele vem para ser ali um reserva, entre aspas, de luxo de Arrascaeta. Eu acho que é ótima a ideia. É um jogador de 27 anos, então ele não é aquele medalhão mais velho, mas também não é aquele jogador extremamente novo. Ele tá ali numa faixa etária de idade onde tem um futebol mais amadurecido. É um cara que tem um lançamento aéreo muito preciso, muito articulado. Ele tem também essa flexibilidade de atuar no setor mais aberto ou às vezes mais fechado, mais centralizado. Isso pode ser interessante visto o calendário que as equipes brasileiras têm, então pode trazer ali um diferencial a mais. Eu acredito, cara, que por todas as características do Carrascal, ele é uma ótima opção, uma ótima peça ali de reforço e complementação de elenco. Porque eu falo complementação, porque ele vai vir para suprir uma característica, né, uma posição ali que já é do Arrascaeta. Então ele vem ali para ser uma peça a mais, uma alternativa ao Arrascaeta. Um bom jogador, tá? Um bom jogador. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.